Começa trazendo aí os desdobramentos após a decisão da Prefeitura de Curitiba de aumentar a passagem de ônibus para R$6. Óbvio que essa alta, que pegou muita gente de surpresa, não está passando em branco, principalmente no meio político. A Prefeitura tomou aí uma enxurrada de críticas na Câmara de Vereadores e também entre os deputados estaduais não faltaram reclamações à maneira de administrar o transporte público da capital. Agora muito se fala na questão da tarifa zero, Rivaroli. Muita gente aí se posicionando a respeito da gestão da Prefeitura de Curitiba. É uma briga que foi parar na Justiça. Já houve uma derrota inicial aí para vereadores e deputados que estavam tentando que a Justiça intervisse nessa questão, mas estão recorrendo. E não é só isso, não. O Procon também foi acionado e já notificou a Urbs. A gente começa essa conversa com as informações da Beatriz Frener. Bea, bom dia para você. Bom dia, Rafa, para você, para o Rivaroli e para todos. É isso, o Procon notificou a Urbs por conta desse aumento nas passagens e principalmente por causa de problemas no cartão transporte. Acontece que, depois desse reajuste da tarifa, muitos passageiros relataram que mesmo depois de carregar o cartão, continuou aparecendo lá na hora de tentar embarcar que eles tinham um saldo insuficiente. E o Procon já informou que processos administrativos contra a Urbs podem resultar numa aplicação de multa. Essa multa, gente, pode chegar a 12 milhões de reais. Então a informação é que o Procon abriu esse procedimento administrativo para apurar principalmente a falta de informação sobre o aumento do valor das passagens sem aviso prévio, o fato da Urbs ter divulgado na véspera, quando o aumento fosse acontecer no dia seguinte. A gente viu isso ocorrendo essa semana, e também o fato dos passageiros informarem que estão relatando, que estão enfrentando dificuldades para usar o cartão transporte mesmo depois de ter carregado ali o bilhete eletrônico. Então eles informaram que quando tentam embarcar, aparece a informação lá no ônibus de saldo insuficiente. São os usuários que utilizam cartão de crédito e débito que também têm enfrentado problemas, já que mesmo que o valor seja debitado automaticamente da conta deles, você paga ali com o seu cartão de crédito na hora, também está aparecendo falta de saldo, de acordo com o relato aí dos passageiros. Então a gente tem esses dois problemas. Um que já está aí amplamente gerando polêmica, que é em relação ao fato da empresa não ter dado publicidade aos fatos, e esse agora do saldo insuficiente para os passageiros. A Cláudia Silvano, que é a diretora do Procon no Paraná, conversou com a nossa equipe sobre esse assunto. Vamos conferir. O Procon Paraná vem recebendo reclamações de consumidores que efetuaram a compra de créditos nas diversas formas oferecidas pela empresa, seja por WhatsApp ou até nas ruas da cidadania, efetuaram a compra dos créditos, mas os créditos não entraram no seu cartão e o consumidor fica impedido de viajar, porque ele chega, entra, passa o seu cartão na catraca e dá a informação saldo insuficiente. O mesmo problema foi relatado por alguns consumidores que, ao tentar efetuar o pagamento com cartão de crédito ou cartão de débito, na modalidade por aproximação, simplesmente receberam a informação de que havia saldo insuficiente. Então, em razão dessa problemática, dessas reclamações apresentadas por consumidores, é que a Urbs foi notificada para que preste os esclarecimentos e para que resolva essas situações, para que não haja nenhum constrangimento. Bom, tá aí, portanto, é uma situação para resolver a vida dos passageiros que estão com problemas nessa questão do cartão, mas a indignação vai muito além desse procedimento, digamos assim, técnico da utilização ali no dia a dia para o transporte, certo? Isso porque é o seguinte, existe uma série de movimentos críticos aí exatamente à questão da passagem de ônibus e da maneira como ela foi elevada aqui em Curitiba, A gente sabe, por exemplo, que existiram na Câmara de Vereadores e resistências aí. Essa história foi parar na Justiça e no plenário muitos vereadores aproveitaram o momento para deixar clara a insatisfação com a decisão da Prefeitura. É o caso, por exemplo, do vereador Ângelo Vagnoni do PT, que a gente vai ouvir agora. E como que uma tarifa que impacta a vida do conjunto da cidade, minimamente a gente não tenha tido alguma discussão. Se na Câmara de Vereadores não ventilou essa questão, eu fico imaginando nas outras entidades da sociedade, nas outras organizações da sociedade. Então,
Que todo mundo fique espantado com essa maneira de proceder, eu acho que é justo e legítimo. O impacto não é uma coisa pequena. Se a passagem custasse R$1 ou 0,5 e o salário mínimo fosse de 1.400, de 1.500, de 2.000, o impacto na vida das pessoas, todos nós sabíamos que era diferente. Bom, também teve resposta aí, né, dentro da Câmara de Vereadores do líder do prefeito Tico Kuzma. O Tico Kuzma disse o seguinte, que ouviu os vereadores, porque não foi só o Ângelo Vaiani, outros também se manifestaram, né, falando e criticando o aumento surpresa aqui em Curitiba, mas segundo ele, ninguém mencionou nada sobre a questão da alta dos combustíveis, que aí veio do governo federal, uma parcela crítica, obviamente, da oposição aqui ao prefeito Rafael Greca. Aí o Tico Kuzma disse o seguinte, né, que ele também entende muito a realidade sofrida do trabalhador que pega ônibus enquanto político. Vamos ouvir o que ele disse. O setor enfrenta uma grave crise, seja pelos aumentos dos custos, seja pela diminuição dos passageiros que buscam outras alternativas para se dirigirem aos seus locais de trabalhos, e tudo isso impacta numa crise no sistema de transporte. E nós sabemos, todos os vereadores aqui sabem, das dificuldades do trabalhador. É muito difícil levantar cedo, pegar o seu ônibus, muitas vezes o ônibus sim lotado, se deslocar até o seu local de trabalho, almoçar no seu local de trabalho e voltar no final da tarde e ainda ter que pagar uma passagem de ônibus. Sabemos que é difícil, mas a cidade também tem que equacionar o seu orçamento e os seus problemas. Bom, o deputado estadual Neyley Prevot foi outro aí que acabou avançando nas críticas em relação a isso, dizendo que com essa alta, os próprios empresários do transporte, além da população, né, e dos empreendedores aqui da capital que tem que pagar o cartão transporte para os funcionários, vão perder. Ele defendeu que a prefeitura reveja a forma como faz a conta da passagem e chamou esse aumento da tarifa de ônibus de erro grave. É um erro grave. Grave porque pode gerar desemprego, prejudica muitos trabalhadores, ficou muito pesado para os trabalhadores. Se você pegar uma pessoa que utiliza uma passagem para ir para o trabalho e uma para voltar, apenas uma por dia, durante 22 dias úteis do mês, levando em consideração que essa pessoa trabalha só de segunda a sexta-feira, ela vai pagar 12 vezes 22 dias, R$12 durante 22 dias, o que dá R$264. É mais do que 10% da renda média do brasileiro. O inteligente seria a prefeitura devolver um pouco ao contribuinte daquilo que ela tanto arrecada, aumentando o valor que repassa para as empresas de ônibus, ao invés de fazer esse aumento. Bom, o deputado lembrou que o dinheiro pago da passagem não é assim, você paga a passagem e ele vai direto para a empresa. Então, ele paga para a empresa repassa à prefeitura e aí a prefeitura paga a tarifa técnica para a empresa. Então, a sugestão dele é que as empresas do transporte já fossem pagas diretamente com o recurso que é entregue ali, digamos assim, na catraca, né, ou pro cobrador, quando você vai entrar no ônibus. Segundo ele, essa política da prefeitura, essa maneira como é organizada a planilha do transporte aqui da capital, tem exatamente levado a uma falência, quer dizer, impede renovação de frota, gera mais problemas para os passageiros, né, que na avaliação do deputado querem pular fora. Quem tem chance, deixa o ônibus de lado, se locomove de outra maneira. Ele traz um número que a prefeitura tem uma arrecadação de 22 bi, então poderia usar 1 bilhão para custear aí o transporte, seria 10% da arrecadação, ou menos, na verdade, né, para oferecer aí o valor de graça para a população. Então, a briga sobre a alta da passagem aí foi parar também na justiça. O deputado Goura, outro deputado estadual, junto com vereadores de Curitiba, os críticos aí e amplamente da oposição, Ângelo Vaiani, professora Josete, Georgina Prates e Maria Letícia, tentaram na justiça virar essa história, perderam porque entraram com uma ação para barrar o reajuste, acabaram recorrendo. A gente vai ouvir agora então o que está dizendo aí o deputado Goura sobre a questão da tarifa.
esta majoração, ela é um completo desrespeito, um absurdo e uma ilegalidade. Em um dia avisa que, né, a partir de 00:01 do dia seguinte a tarifa vai aumentar para R$6. Dessa forma, impedindo toda a previsibilidade, toda a organização prévia dos usuários, dos empresários, de todos aqueles que dependem do transporte coletivo para a cidade. Vamos recorrer, pedir que o Pleno do Tribunal de Justiça avalie essa questão. Precisamos de mais transparência no transporte coletivo da capital, precisamos de isonomia na maneira pela qual os subsídios, inclusive por parte do governo do estado, são concedidos. Precisamos que a função social do transporte seja priorizada. Aí é o seguinte, os vereadores, inclusive, se reuniram até com a URBS para tentar entender esse aumento e muitos agora passam a final discurso aí com o que trouxe Ney Leprevot, entre as sugestões, né, que deu, além da mudança da formato de pagamento, que é a tal da tarifa zero, Rivaroli. Essa é uma discussão importante que vai ter que ser feita, Rafa, porque esse é um movimento que não acontece só aqui no nosso país. Já há cidades no interior de São Paulo, já há cidades no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, cidades muito menores, por óbvio, né, que bancam o transporte coletivo para a população. Nós temos o caso de Araucária aqui também do nosso lado, né, que faz a mesma coisa. Mas Araucária, meu Deus do céu, é muito menor que Curitiba, não tem nem que se comparar. Mas vai ser uma discussão que precisa ser feita. Em algum momento isso vai ter que entrar na conta. Gente, vamos lá, pegou o trabalhador de surpresa, pegou os usuários de transporte de calça curta, isso devia ter sido avisado antes. Olha, daqui a 20 dias vai ter o aumento da passagem de ônibus, a prefeitura está projetando tanto. Já vá se preparando aí, vá guardando o seu dinheiro, não tem como segurar esse aumento. Vai afetar os empresários, as pessoas vão deixar de usar o transporte coletivo e sim. Hoje em dia, as pessoas olham o seguinte, vamos juntar nós três aqui, vamos de carro para o trabalho. Se a gente pegar o valor da ida e da volta de ônibus, a gente vai de carro de aplicativo com muito mais conforto, muito mais velocidade, baixo no ar-condicionado e chegando muito mais rápido. O transporte coletivo de Curitiba ainda é diferenciado? Ainda é, se você se compara com outras cidades por aí. Se você tiver paciência com uma passagem, você dá a volta na cidade. Mas está ruim perto do que já foi. Isso é inegável. Nós estamos com ônibus velhos, nós estamos com defasagem no número de ônibus, a gente está sem conforto nos ônibus de Curitiba. E falo a gente porque eu me incluo, porque a vida inteira fui usuário do transporte coletivo da nossa capital e hoje eu não uso mais. Não porque eu não queira, porque a qualidade não atende aquilo que eu desejo num transporte coletivo. É simples assim a conta e a lógica. A gente precisa de novo recuperar as ideias de vanguarda nos ônibus aqui da capital. A gente precisa renovar a frota, a gente precisa dar essa qualidade para as pessoas, a gente precisa mexer nessa planilha da URBS. A gente precisa entender esse planilhamento que tanto mexe e transforma o valor do ônibus da capital do estado do dia para a noite. Vamos ser honestos aqui entre nós, o valor do preço do diesel nos últimos 3 meses, ele caiu. Ele não aumentou. Ele caiu. Vamos buscar quanto a gente pagava no auge da pandemia no valor do diesel, que teve até manifestação de caminhoneiros? Quanto se paga hoje? Se paga menos pelo diesel. A gasolina também, porque a gasolina beirou os R$8. Mas nós tivemos um aumento agora, chegamos a 5,79, 5,89, 5,99. A matéria-prima, por exemplo, de pneus hoje, ela é muito mais difícil? Claro que é. Hoje em dia se pensa colocar cada vez mais reciclado em pneus, aquele monte de coisa. Mas em contrapartida, você reduziu o número, por exemplo, de trabalhadores no transporte coletivo. E os 2 maiores custos da planilha eram diesel e funcionários. Nós não temos mais a rede integrada de transporte que tanto falavam que encarecia os ônibus, porque você ia com diferenças para a região metropolitana. Não existe mais grande parte da RIT. Então por que isso está acontecendo de verdade? Ontem, o deputado Denian Couto, na tribuna da Assembleia Legislativa, trouxe um número, porque ele é ex-vereador, né? Saiu agora no começo do ano, falando em
subsídios para o transporte coletivo na casa dos 666 milhões de reais nos últimos 2 anos. Se nós temos um transporte que custa um pouco mais de 1 bilhão pela conta do deputado Ney Leprevaux, que já concorreu à prefeitura de Curitiba, então peraí, nós chegamos a subsidiar quase 30% do valor total do transporte. Para onde foi esse dinheiro? Apenas para o lucro? E a contrapartida para o usuário de qualidade, de atendimento? Porque é inconcebível que você fique com pessoas esperando 2 horas para irem de Curitiba a Campo Largo com ônibus. Ontem eu passei no centro da nossa cidade, numa dessas estações tubos de Ligeirinho, a fila dava volta no quarteirão. E ainda assim nós temos uma redução de 2019 para cá na casa dos 60 milhões de passagens a menos. 2025 nós vamos ter uma nova licitação do transporte de Curitiba. Nessa licitação tem que constar reinvestimento, mesmo com Curitiba dando mais de 100 milhões de reais por ano para você comprar um ônibus. Nós vamos ter que pensar em meio ambiente, uma série de coisas. E de imediato, quase todos os especialistas são claros em dizer que nós vamos ter que voltar a pagar por quilômetro rodado se quisermos recuperar a boa estrutura do transporte coletivo de Curitiba e não mais para o passageiro, porque essa conta para o passageiro deu errado. Em Curitiba ela não funcionou como não funciona no restante do nosso país. São 2 anos para a gente refundar o transporte coletivo de Curitiba, sendo tecnológico, vanguardista, de qualidade e de boas soluções. Como tá, não dá mais, Rafa.